Quando o bombeiro subiu do porão, ele não estava mais com a postura confiante de quem resolve problemas elétricos. Ele estava pálido, suando frio, e pediu para falar comigo a sós, longe dos outros, longe da minha mãe. Ele respirou fundo, olhou para os lados como se estivesse prestes a me contar algo proibido, e sussurrou. Você sabia que tem uma parede falsa lá embaixo? Meu estômago revirou. Não, eu não sabia. E quando ele me disse o que encontraram atrás daquela parede, tudo o que eu achava que conhecia sobre minha avó, sobre minha família, sobre mim mesma, desmoronou. Se você já descobriu que a pessoa que mais amava escondia algo grande demais para ser perdoado, deixa seu like agora. E se inscreve no canal, porque essa história vai te mostrar que nem todo segredo morre com quem o guardou. Mas para entender como cheguei até aquele porão, preciso voltar ao começo. Ao cheiro. Aquela sensação de que algo estava errado. Mas eu fingia não perceber. Meu nome é Helena. Tenho 31 anos. E há 2 anos herdei a casa da minha avó materna, Dona Clarice. Uma casa antiga, de tijolos à vista, com varandas largas e um quintal onde eu passei todas as férias da infância. Minha avó morreu aos 84 anos, dormindo, do jeito que ela sempre disse que queria. Tranquila, sem dor. Quando deixou a casa para mim no testamento, minha mãe não questionou. Meus tios, irmãos da minha avó, também não. Eles nunca se importaram muito com aquela casa. Era velha, cheia de goteiras, longe da capital. Para eles, era um peso. Para mim, era um presente. Eu me mudei para lá 6 meses depois do enterro. Trouxe minhas coisas de São Paulo, deixei o apartamento alugado para trás e decidi recomeçar. A casa precisava de reformas, mas tinha uma solidez que me acalmava. Madeira rangendo sob os pés, janelas altas que deixavam o sol entrar de lado, o cheiro de jasmim no quintal. Eu me sentia segura ali, até que o cheiro começou. No início, achei que era mofo, algo vindo do porão, que sempre foi úmido. Minha avó raramente descia lá. Usava o espaço para guardar caixas, ferramentas antigas, móveis quebrados. Eu também evitava. Não por medo, mas por preguiça. Quem quer descer uma escada de madeira torta no escuro para revirar entulho? Mas o cheiro foi ficando mais forte. Adocicado, pesado, grudento. Comecei a fechar a porta do porão com uma toalha enfiada embaixo. Acendi velas. Abri todas as janelas. Nada ajudava. Uma noite, depois de uma chuva violenta que fez a luz piscar 3 vezes, ouvi um estalo seco vindo lá de baixo. Desci até a porta do porão. Encostei o ouvido. Silêncio. Mas quando abri, vi faíscas, pequenas, azuis, saltando de um fio exposto perto do teto. Foi quando liguei para os bombeiros. Eles chegaram em 15 minutos. 3 homens, uniformizados, educados, eficientes. Um deles, o mais velho, desceu com uma lanterna potente e um detector de fumaça. Eu fiquei na cozinha com minha mãe, que tinha vindo passar o fim de semana comigo. Ela preparava café, nervosa, as mãos tremendo levemente enquanto mexia o açúcar. Espero que não seja nada grave, ela murmurou. Eu também esperava, mas o bombeiro demorou. Muito. Os outros 2 trocaram olhares. Um deles desceu também. Ouvi vozes abafadas, passos arrastados, algo sendo movido. Quando o primeiro bombeiro subiu, ele não parecia mais o profissional confiante que tinha entrado. Ele estava pálido, os lábios finos, suor escorrendo pela testa mesmo com o frio da noite. Ele olhou para mim, depois para minha mãe, e disse: Posso falar com a senhora? A sós? Minha mãe franziu a testa. Por quê? O que aconteceu? Ele não respondeu, apenas repetiu, mais firme: a sós. Eu levantei, o coração batendo descompassado, e o segui até a varanda. Ele fechou a porta atrás de si, cruzou os braços e me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era pena. Era
desconforto. Como se ele não soubesse se deveria estar me contando aquilo. Você sabia que tem uma parede falsa lá embaixo? Minha garganta secou. O quê? Uma parede. Falsa. Feita de compensado, pintada para parecer parte da estrutura original. Meu colega esbarrou nela enquanto verificava a fiação. Ela cedeu. Eu pisquei, tentando processar. E o que tem atrás? Ele respirou fundo. Caixas, muitas caixas, lacradas, e documentos, muitos documentos. O ar fugiu dos meus pulmões. Eu me apoiei no parapeito da varanda, sentindo o frio da noite cortar minha pele. Que tipo de documentos? Ele hesitou. Acho que você precisa ver isso com seus próprios olhos. Desci aquela escada sentindo que cada degrau me levava para mais longe da vida que eu conhecia. O porão estava iluminado agora. Os bombeiros tinham trazido holofotes portáteis. A parede falsa estava aberta, estilhaçada, revelando um espaço estreito, quase claustrofóbico, entupido de caixas de papelão empilhadas até o teto. Algumas estavam mofadas. Outras, lacradas com fita adesiva amarelada pelo tempo. Um dos bombeiros apontou para uma caixa menor, aberta. Dentro, havia um diário encadernado em couro marrom, páginas amareladas, caligrafia firme e inclinada. A letra da minha avó. Eu reconheci na hora. Peguei o diário com as mãos tremendo. A primeira página tinha uma data. 12 de março de 1978. Comecei a ler. E a cada linha, o chão debaixo de mim se desfazia. Minha avó escrevia sobre uma herança. Dinheiro deixado pelo pai dela, meu bisavô, que nunca foi dividido entre os irmãos. Ela escondeu a quantia. Transferiu para contas secretas. Comprou imóveis em nome de terceiros. E tudo isso para proteger alguém. Uma criança. Um bebê que, segundo o diário, não poderia existir oficialmente. Minha mãe desceu naquele momento. Ela me viu segurando o diário, viu as caixas, viu a parede destruída. Seu rosto desabou. Helena, o que é isso? Eu não consegui responder. Apenas entreguei o diário a ela. E quando ela leu, quando chegou à parte onde minha avó admitia ter adotado ilegalmente o bebê de uma irmã que morreu no parto, minha mãe soltou um som que nunca vou esquecer. Um gemido rouco, sufocado, como se tivessem arrancado algo de dentro dela. Aquele bebê era ela, minha mãe. Minha avó nunca foi sua mãe biológica, e ninguém sabia disso. A notícia vazou. Não sei como. Talvez um dos bombeiros tenha comentado. Talvez minha mãe, em choque, tenha ligado para alguém. Mas em 3 dias, meus tios sabiam. E eles vieram, furiosos, exigindo explicações, exigindo dinheiro. Chegaram na minha casa sem avisar, entraram sem pedir licença e começaram a revirar as caixas do porão como se fossem deles. Essa herança foi roubada. Um dos meus tios, o mais velho, gritou no meio da sala. Nossa mãe escondeu o que era nosso por direito. Eu tentei argumentar. Tentei dizer que minha avó fez o que fez para proteger minha mãe. Que o dinheiro era para garantir que ela não fosse tirada, que não fosse devolvida ao Estado, que tivesse um futuro. Mas eles não quiseram ouvir. Para eles, eu era a neta aproveitadora que inventou uma história para ficar com tudo. Minha mãe, destroçada, mal conseguia falar. Ela trancou-se no quarto. Recusou-se a sair. E quando eu finalmente consegui convencê-la a abrir a porta, ela estava sentada na cama, segurando uma foto antiga da minha avó. Ela mentiu para mim a vida inteira. Minha mãe sussurrou. Quem eu sou, Helena? Quem eu realmente sou? 2 semanas depois, um dos meus tios entrou com um processo, alegando que a herança foi obtida por meios fraudulentos, que minha avó manipulou documentos, que eu, como herdeira, deveria devolver tudo. A audiência foi marcada, e naquele dia, sentada na sala fria do fórum, cercada de advogados e parentes que me olhavam com ódio, percebi que minha família tinha implodido, e não havia mais como colar os pedaços. A virada veio de um lugar inesperado. O advogado que minha mãe contratou, um homem calmo,
meticuloso, decidiu investigar mais a fundo. Ele encontrou certidões antigas, registros hospitalares, até uma carta escrita pela irmã da minha avó pouco antes de morrer. Nessa carta, ela pedia que minha avó cuidasse do bebê, que o criasse como seu, que fizesse o que fosse necessário para mantê-la segura. Na audiência, quando o advogado apresentou esses documentos, o silêncio foi absoluto. Meus tios emudeceram. Minha mãe chorou. E o juiz, com uma expressão cansada, disse que não havia crime. Apenas uma mulher tentando proteger uma criança que amava. O processo foi arquivado. Meus tios saíram da sala sem olhar para trás. E minha mãe, pela primeira vez em semanas, me abraçou. Ela fez tudo por mim, ela sussurrou. Mesmo sabendo que um dia eu descobriria. Ela fez tudo por mim. Hoje, 2 anos depois, a casa continua de pé. Reformei o porão. Transformei aquele espaço escuro, cheio de segredos, em um escritório iluminado. Usei parte do dinheiro que minha avó escondeu para criar um fundo em nome dela. Um fundo que ajuda mães que adotam em situações difíceis. Porque se há algo que aprendi com tudo isso, é que amor não vem com certidão. Vem com escolha. E minha avó escolheu minha mãe todos os dias, até o último suspiro. Se você já descobriu um segredo que mudou tudo, me conta nos comentários. E se essa história te tocou, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Para que ninguém esqueça que, às vezes, mentir é a única forma de proteger quem amamos.